Fala, minha gente bonita, povo santo de Deus da amada Arquidiocese de Londrina, a paz de Jesus. Estamos iniciando mais um Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil, com o objetivo de incendiar, levar a cultura de Pentecoste aí para tua casa. E lógico, aqui pelas redes sociais da Rádio Alvorada, o YouTube e também pelas redes sociais da Renovação Carismática Católica aqui de Londrina e também pelas ondas sonoras da Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3 FM. Sintoniza, compartilha, nós estamos iniciando esse programa, então eu já peço para você compartilhar, dizer para os seus amigos que nós estamos iniciando mais um Pode Incendiar, com histórias marcantes. E nesse mês de maio, nós estamos aí com esse projeto de Mulheres Carismáticas. Nós vamos falar aí, nesse mês que é dedicado a Nossa Senhora, a Maria, nós vamos falar dessas mulheres que hoje são chamadas por Deus para, com esse carisma carismático, ajudar na evangelização e também aí no processo de conversão de muitos. E hoje eu estou nada mais, nada menos do que uma irmã, amiga que Deus me deu, de uma pessoa que eu sei que eu posso confiar nas orações, que hoje não está pertinho fisicamente, mas eu tenho certeza que nós nos encontramos na Eucaristia toda vez que vamos lá e participamos e comungamos do corpo e sangue do Senhor. Nada mais, nada menos do que Maria Bueno. Seja bem-vinda, minha amiga. Que Deus te abençoe. A paz de Jesus. A paz de Jesus, Wesley. A paz de Jesus para você que nos acompanha nessa transmissão. Que alegria estar aqui. Meu coração, assim, se renova estando aqui. E nós que estamos muito felizes, porque agora, gente, a Maria, ela estava aqui na Arquidiocese de Londrina e agora ela mudou aí para a cidade de Curitiba, a capital. Então ela não está mais aqui conosco, mas continua sendo uma mulher carismática, batizada no Espírito Santo, com uma missão. Maria tem uma missão, dentre várias que ela já recebeu de Deus, mas nesse tempo ela tem uma missão que nós vamos falar sobre isso aqui no nosso programa, né, Maria? Vai contar um pouquinho da sua história. E a tua história, Maria, pode identificar as pessoas que estão nos acompanhando, ela pode se identificar com ela e dizer assim, gente, é isso que eu estava precisando ouvir, era isso que eu estava precisando entender, porque eu sei que muitas pessoas que nos ouvem, nos assistem, eles estão esperando aí uma resposta de Deus. Por isso, você que está esperando uma resposta de Deus, eu quero dizer assim para você, manda então o nosso podcast para alguém que você sabe que também está esperando uma resposta. Porque eu tenho certeza que hoje, nessa noite, terá grandes respostas da parte de Deus. Maria, mas vamos te ouvir. Nosso público quer saber um pouquinho do teu testemunho. Mas fala assim, Maria, quando a gente fala de mulher carismática, o que você entende de uma mulher carismática? O que se identifica com você? Eu gostaria de saber, faz quanto tempo que você está na Renovação Carismática? Ai, meu Deus! Eu entrei na Renovação Carismática, a minha primeira experiência de oração, meu encontro com Jesus foi aos 16 anos. Olha que tremendo, gente. Então, você permaneceu desde os 16 anos, não é aquele negócio de ir, experimentar e não. Não. Você ainda hoje experimenta? Com certeza. Hoje, eu estou com 47 anos e desde então, desde os 16 até agora, e eu espero assim em Deus, porque eu sei que isso é missão, alegria, é vida, para mim é vida, eu não me vejo fora desse movimento, é um movimento que me inspira, é um movimento que me leva a estar em movimento, e desde os meus 16 anos eu me apaixonei, aquele amor à primeira vista, foi exatamente isso. Eu tenho certeza que talvez, só de você falar eu também me identifico, porque aquelas respostas que nós precisávamos naquele tempo, eu encontrou dentro do movimento da Renovação Carismática. E a Renovação Carismática nos ensinou a amar a igreja, a conhecer a igreja. E é isso. Eu acho que, gente, nós somos privilegiados, Maria. Com certeza. Essa fala sua, né? A Renovação Carismática me ensinou a conhecer a igreja. Eu já participava da igreja, mas o conhecimento veio através da renovação. E
E ninguém ama aquilo que não conhece. Então, quando eu conheci a igreja, eu passei a amá-la de verdade. Eu entendi que eu não podia viver sem. Ô Maria, você falou que já participava da igreja. Então, você sempre foi criada na igreja ou teve aquela vida fora, voltou? Como foi isso? Você foi educada para a igreja? Foi. É bem interessante, né, assim, falar sobre isso, porque o meu pai, ele não participa, a minha mãe era evangélica, né, e na época a tradição, era uma tradição da família, nós precisávamos fazer a catequese. Então, em hipótese alguma, não era uma opção minha. Os meus pais, mesmo não participando, eles me levaram a fazer a catequese. Eles não iam nem à missa, nada, mas eles me acordavam, você tem que ir à missa, você tem que ir à catequese. Da mesma forma que eles me matricularam na escola para fazer o ensino regular e tudo, eles também me matricularam na catequese. Então, era um dever. A tradição da família era essa, tinha que fazer, independente da sua opção, depois ou não, você tinha que fazer. Então, desde muito pequena, né, eu fiz a catequese, eu ia à missa, eu lembro que na época eu tinha que ir à missa e eu tinha um carimbinho para fazer, para mostrar para a catequista que eu fui à missa. E é óbvio, né, eu ia para receber o carimbinho. Quanto mais carimbos eu tinha, mais feliz eu ficava. Na época eu entendia assim, mas eu sei que ali o Senhor já estava me moldando para algo maior. Mas a minha família sempre foi assim. Então eu fiz a catequese. Da catequese eu comecei a participar de grupo de adolescentes, né, de pastoral, sempre muito assim à frente, aqui e ali, e até que aos 16 anos eu conheci a Renovação Carismática Católica, e aí foi onde eu me apaixonei. Foi aquela assim, vamos fazer um encontro de 3 dias. É muito interessante isso também, porque eu lembro de uma pessoa muito especial, que hoje já está nos braços do Pai, que é o seu Salvador, esposo da Dona Lourdes, do grupo de oração Deus Conosco, da paróquia que eu participava. Ali tinha o grupo, que ainda é o grupo Deus Conosco. Na Zona Norte? Na Zona Norte, isso. O povo do Deus Conosco. O povo do Deus Conosco. Nosso abraço aí para vocês, que Deus abençoe vocês, todo o Decanato Norte, que o grupo Deus Conosco continue aí levar essa cultura de Pentecostes para essa região. Olha o que a Maria vai contar dessa experiência com vocês. E eu quero também dizer para você, que é do grupo de oração Deus Conosco, o quanto esse grupo foi precioso na minha vida, porque ali eu iniciei, Wesley. Então, assim, foi a minha casa materna mesmo, é onde tudo começou, né, dentro da minha paróquia na época. E aí o seu Salvador, ele olhava para mim, via eu para lá e para cá e falava assim, vem pro grupo. E eu dizia, não, qualquer dia eu vou, porque eu achava tudo muito louco. Né? O povo lá erguendo a mão, por mais que eu era adolescente, eu achava tudo muito louco, orando em línguas, eu nem sabia que era aquilo, aquele povo gritando, pra mim era tudo muito, muito doido, então eu dava risada, né, aquele tipo de coisa, e ele sempre falava, venha pro grupo, venha pro grupo, venha pro grupo. E eu entrei no curso de magistério na época, e do meu lado eu tinha uma amiga, que era a Ana Célia, que participava do grupo de oração, que eu não sei se ainda existe, mas era um grupo de oração Luz do Mundo, do Vivi Xavier. Sim, Luz do Mundo. Era Luz do Mundo, do Vivi Xavier. E lá estava tendo um seminário de vida no Espírito. Então ela me chamou para participar do seminário de vida no Espírito. Eu falava, o que é isso, né? Vou lá, tem a minha paróquia, para que eu vou lá do outro lado? Mas enfim, eu acabei indo. E lá teve uma experiência de oração. E ela me chamou para fazer, e eu acabei indo. Não era na minha paróquia, foi na paróquia de lá. E eu lembro que eu fiz a experiência de oração lá. Meu Deus, que Deus é esse? Eu me emociono de lembrar, porque ali eu conheci o amor de Deus. Um Deus extraordinário. Ali Deus olhou para mim e falou assim, há quanto tempo eu te esperava, minha filha? Eu lembrava do seu Salvador, me chamando todas as quartas-feiras, né? Que é o grupo lá, sempre foi nas quartas, ele sempre me chamava, quarta-feira tem grupo, a qualquer dia eu vou. E naquele dia eu lembrava dele e eu falava, meu Deus, quanto tempo que ele me chama e eu nunca experimentei isso. E como é bom se sentir amada. Acolhida. Abraçada. E algo muito interessante é que quando eu lembro da minha experiência de oração, eu lembro da Suzane, pescador de homens. Sim, né? sim. Dos pescadores. E ela que tocou. Ela tocou o violão
cantava, ministrava, fazia tudo. Pescadores também tem muita história. Tem aqui, né? muita história, inclusive na minha vida. E ali eu fiz a experiência de oração e me apaixonei por Jesus. Então aí eu procurei o seu Salvador. E aí, como foi? E aí eu procurei ele e eu disse para ele assim, olha, aquele Deus que o Senhor sempre quis me apresentar, eu conheci. E agora eu quero saber o que eu preciso fazer. As pessoas eram... Os grupos eram muito carentes naquela época, né, de pessoas para trabalhar. Então, assim, eu não lembro ao certo o passo a passo, sabe por quê? Porque quando eu disse isso, ele já me colocou dentro. Na nossa época, Maria, era assim. Sim, era assim. E aí que eu fui buscando a formação, né? E fui crescendo dentro ali com eles, assim. Mas foi uma fase maravilhosa. E foi assim que eu conheci esse Deus através da renovação. Quantos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, Deus está chamando, hein, Maria? Quantos que, faz tempo que você escuta um convite, Exato. Viu? Vem no grupo. Vamos fazer aquele encontro. Faz quanto tempo? Pois é. Quanto tempo? Talvez você tenha tido muito salvador na tua vida, né? Que é esse homem que foi, assim, um homem muito especial na minha. E talvez muitas pessoas tenham sido salvador na tua vida, né? Dizendo pra você, olha, vamos pro grupo, vamos tal coisa, vamos fazer isso. E te apresentando um Deus que existe, um Deus que é fonte de vida, um Deus que te ama, um Deus que transforma a tua vida e talvez você tenha resistido. Então eu quero dizer pra você, não resista mais, queira apenas experimentar. Se você não gostar, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas experimenta primeiro, não é? E assim, eu sou suspeito a dizer, porque aqueles que experimentam, olha, não querem desfrutar de outra coisa. Não, de forma alguma. Porque assim, né, existe uma dificuldade antes e hoje, a gente tem um bloqueio de não se sentir filho de Deus. Sim. E o mundo, ele tem pregado isso, né, Maria? Assim, nós vamos falar de mulher carismática, mas isso serve para mulher, para homem. Sim. Hoje e antes, uma das investidas do inimigo é que eu e você não entendamos e não nos... que eu posso dizer? Que a gente passe despercebido que somos filhos de Deus. Eu vejo assim, Wesley, que... e olha até para minha vida, né? Naquela época eu tinha um bloqueio de paternidade muito grande. Atenção, você que está nos acompanhando, muita atenção nisso. Sim, porque o meu pai, na época, eu só via a parte ruim do meu pai, que ele bebia muito. Então, eu não conseguia ter uma aproximação dele, né? Uma conversa, um momento com ele. Eu não conseguia ser filha. Eu tinha raiva, eu tinha nojo, eu tinha medo e eu tinha aversão à personalidade que meu pai estava vivendo. Então, eu não me sentia amada, desejada, querida, acolhida, né? Eu não tinha o toque. E isso era um bloqueio de paternidade que eu tinha muito grande. E de repente você vai para o encontro e escuta que Deus era pai. Era pai. Mas a versão que você tinha do de seu pai era ruim, era negativa. Então Deus também era assim comigo, né? Então, quando eu ouvi que Deus era pai, até então eu falava, mas... pai, que pai é esse? E aí foi no sábado à noite, foi em maio, dia 16 de maio, num sábado à noite, quando eu já tinha entendido que Deus era pai, eu já tinha entendido, né, que o que me afastava desse amor era o pecado. Eu sabia que Jesus tinha dado a vida por mim, que Ele é o Senhor, mas eu não sabia como experimentar. Porque eu tinha um bloqueio de paternidade. Eu não conseguia compreender o verdadeiro amor de Deus, porque o relacionamento do meu pai aqui com o meu pai aqui estava afetado. Então, como que eu vou entender isso, né? E aí foi naquele sábado à noite, quando alguém me apresentou um Jesus que me acolhia, que me curava, o Jesus que cura, que liberta, que além de fazer tudo por você, né, de te salvar, ele vem e cura suas feridas e te mostra quem de verdade é o seu pai. Então ali, primeiro, o Senhor me curou desse relacionamento,
E ele me ensinou a ser filha do meu pai. Independente daquilo que eu via, da personalidade que meu pai estava vivendo. E quantos, Maria? Quantos que estão ouvindo você falar isso e também passou ou passa por essa mesma experiência com o pai terreno, biológico, e tem um bloqueio de Deus. Exato. E não acredita que Deus é pai. E aí eu quero dizer para essas pessoas que você acaba perdendo tempo por conta disso. E Deus tem pressa em cuidar de você, cuidar do seu coração, cuidar da sua vida, em transformar a sua vida através do amor. E quando você se distancia disso por conta desse relacionamento mal vivido com o seu pai, você perde esse tempo, essa preciosidade de estar experimentando o amor de Deus. E quando eu entendi isso, Wesley, eu entendi que quem precisava mudar não era o meu pai, era eu. Eita, Deus bom, hein? Eita, porque e aí, é conosco, é comigo. Né? Jesus estava falando comigo. Quem estava ali era comigo. Porque até então eu ficava assim, nossa, meu pai precisava ouvir isso. Nossa, minha mãe precisava ouvir isso. Mas quando eu me permiti ser curada por Deus, porque o Senhor estava ali todo o tempo querendo a mim, querendo cuidar de mim. Mas eu que não estava permitindo. Mas quando eu me permiti ser curada, eu entendi que quem precisava mudar era eu. Então eu passei a ser filha. Vamos assumir um compromisso nessa noite, meus queridos, nesse dia, que sou eu que preciso de mudança, sou eu que preciso passar por essa experiência. Sou eu. Muitas vezes a gente está na igreja, está no grupo de oração, fulano precisava ouvir isso. Não, é para mim, sou eu que estou ali. E aí eu falo que hoje o tempo, ele é o que há de mais valioso no ser humano. E se eu não perceber isso, o tempo vai passar. Então, e a gente quando fala isso não é para amedrontar, mas é para você despertar e tomar uma decisão e saber que isso é urgente. É para agora. Isso é uma atitude de uma mulher carismática. Isso é uma atitude de uma mulher carismática. E ali eu comecei... Entender, né? Entender? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas deixa eu acolher aqui o David, né? Porque hoje, tá, audiência, o David chegou atrasado. Hoje ele perdeu o horário. E aí ele chegou. Ele tava aqui me deixando aqui sozinho com a Maria. Não que não esteja bom aqui com a Maria, com o nosso diretor, o Everton ali, o nosso videomake, o Diogo. Aqui tá cheio de gente. Mas eu quero acolher aqui também o David para participar do nosso Pode Ser Diário dessa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Wesley. Boa noite, Maria. Boa noite para você, ouvinte da Rádio Alvorada, a Catedral, né, do Ar. Você ligadinho aqui com a gente, né, nesse podcast maravilhoso que é o podcast Incendiário. Quero desejar uma boa noite para você que está aqui com a gente. E é brincadeira, tá, gente? Daí não chegou atrasado, não. É só marketing para que a gente possa se descontrair um pouco. Nós estamos emocionados aqui, né? Já falei para Maria que aqui tem podcast aqui que a gente se segura para não chorar. Nesse, eu acho que a gente não vai aguentar, tá bom, gente bonita? Maria, mas falando disso, você já falou de um pequeno testemunho aí. Eu tenho o privilégio de saber um pouco da tua história, eu e muitas pessoas que já te ouviram e convivem com você sobre isso. Você falou isso, fez uma experiência, te jogaram dentro de um grupo de oração e daí você foi formada fazendo. Correto? Foi, sim. E ali você começou a sua missão de ser uma mulher batizada no Espírito Santo, na cultura de Pentecoste. E nesse tempo existe coisas muito boas e existe coisas que não são tão boas, né? Sim. Eu lembro que você também tinha um diagnóstico de dificuldade em engravidar, era isso? Sim. Eu e o Marcos nos casamos muito novos, né? Eu tinha 21 anos, o Marcos tinha 22 anos. Marcão, um abraço, tá? Deus te abençoe, tá lá em Curitiba. Tá lá em Curitiba, ó. Deus abençoe. Cuidando das crianças. E quando nós nos casamos, eu sempre tive o desejo de ter uma família grande. Numerosa, porque eu sou a terceira filha de 4 filhos que os meus pais tiveram. E o meu pai, ele é filho único. Então ele sempre dizia assim, vocês não tenham um filho só. Então eu tinha desejo, né, de ter mais filhos. E o Marcos é ele e mais 2 irmãos. Então nós tínhamos o desejo de ter uma família grande. E aí nós nos casamos, esperamos um pouco para engravidar.
E na época eu comecei a fazer o método natural, o método Billings, com a irmã Lucimar, uma querida, me ajudou tanto, meu Deus, como me ajudou. E como foi precioso. Então, você, mulher que deseja fazer o método Billings, procure informação, porque isso, assim, ó, mudou a minha vida. E até hoje a irmã Lucimar atende, né? Eu indiquei algumas clientes minhas para ela, porque é sensacional. Esse método mudou a minha vida e o meu conhecimento enquanto mulher, da minha vida. Então, eu fazia o método e nós decidimos engravidar. E eu engravidei e foi uma alegria, né? Um momento, assim, único para nós. O início da gravidez foi bem tranquilo, mas um dia na casa dos meus pais, nós estávamos ali num domingo e eu comecei com um sangramento. Eu corri para o hospital e não teve mais jeito. Eu tive um aborto com 12 semanas. E foi bem dolorido esse aborto, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então foi algo assim que feriu muito a mim, o Marcos, porque é um sonho. Você sonha com algo de constituir a sua família, você sabe que você é escolhido para isso, e de repente que você vê aquele sonho que você tanto queria, não tem mais. E aí as pessoas diziam assim: calma, Deus vai te dar outro, porque Ele vai te honrar. E eu quero dizer para você, não faça isso. Não faça isso. Você sabe por quê? Porque eu sei que Deus vai me honrar, mas aquele é único. Exatamente. E eu tive que oferecer para Deus. Exatamente. Né? Então, assim, naquele momento foi muito dolorido. E eu tive uma hemorragia muito intensa, eu tive que fazer curetagem, então foi bem dolorido. Só que Deus, assim, Ele cuidou muito de mim e Ele não me permitiu desanimar. Eu insisti e eu engravidei depois de 2 anos, eu engravidei da Maria Eduarda. Me preparei, a irmã cuidou muito de mim, com muitas coisas naturais, sabe? Foi sensacional. Então, não é só ela não só te ensina a fazer o método Billings, ela faz outras coisas, ela cuidou até do meu emocional na época. Sim. Então, eu engravidei da Maria Eduarda e foi uma gestação tranquila, graças a Deus. E nós tivemos a Maria Eduarda, né? Foi maravilhoso poder ser mãe naquele momento. E aí, quando nós tivemos a Maria Eduarda, eu fiquei muito feliz, honrada por Deus, vi que Deus nos honrou. E eu queria um menino, porque eu sou apaixonada por Pedro. A história de Pedro me encanta. Eu tenho muitas características de Pedro, né? Deus sabe disso. Então, eu sou muito brava, ranziza. E eu discuto com Deus. Mas eu também sou muito determinada. Eu vou e faço, eu pesco. Né? Então, eu tenho muitas características de Pedro. Eu me vejo muito nele. E na época, eu pregava muito sobre Pedro. Eu lembro que eu coordenava o Decanato Norte na época, a renovação lá. Então eu pregava muito. Quem é da época vai lembrar disso. Eu dizia muito sobre Pedro. Eu sou apaixonada por ele. E eu falava assim: Deus, eu quero ter um Pedro. Então, depois de 2 anos da Maria Eduarda, eu engravidei de novo. Mas aí eu tive um outro aborto. E depois eu engravidei mais uma vez e eu tive outro aborto. E aí, no 3º aborto que eu tive, o médico disse pro Marcos que o meu útero era infértil, que não era mais pra gente tentar engravidar, porque isso poderia causar um dano maior fisicamente, emocionalmente, né? Porque eu tive que fazer uma outra curetagem, corria risco, e uma série de coisas aconteceu naquele momento. E o Marcos não quis me contar, ele não falou essa parte pra mim. Ele só veio e falou assim: amor, a partir de agora, vamos ser eu, você e a Maria Eduarda. Aquilo me feriu horrores. Porque eu queria muito meu Pedro. E quando ele falou isso pra mim, eu falava, mas... E ele, amor, chega. Porque ele não queria me ferir, contar o que o médico tinha me falado. Então, naquele momento, foi muito dolorido pra mim saber disso, né? Que ele não queria. Eu fui pro meu quarto, ajoelhei e falei: Deus, eu sou Pedro. Falei: Deus, não ouve o Marcos. Não ouve ele. Porque eu sou a mulher sábia. Eu sou a mulher carismática, a mulher sábia. E a mulher sábia edifica o seu lar. Quando o Senhor me chamou para essa vocação, o Senhor me deu promessas. E eu visualizo o meu Pedro aqui dentro da minha casa.
E eu fechava os olhos, eu via um menino correndo, pulando o sofá, subindo, descendo, correndo, chutando bola dentro da minha casa. Eu via o Pedro chutando bola dentro da minha casa. Às vezes eu conto, as pessoas dão risada, mas eu via isso. E eu pedia para Deus. E eu engravidei, sem o Marcos saber. Porque eu fazia o método natural. E aí, o homem deveria marcar lá para participar, e nós homens muitas vezes não somos de acompanhar. Não acompanhamos a fazer. Você nem contou isso aqui, eu já sintonizei aqui. E na época que eu engravidei de novo, já o Marcos, assim, ele já não precisava anotar mais, porque eu já tinha aprendido o método. Já estava lá, e ele confiando. Exato! Então, eu engravidei. E eu lembro que eu fui fazer exame e falei pra ele que era um exame de rotina, né? E não era o teste de gravidez. E naquela época saía o teste e vinha pelo e-mail. Então, eu fui pra escola dar aula, e eu abri o meu e-mail e tava lá, positivo. Calma aí, Maria, só pra gente sintonizar. Vocês estão vendo aqui, povo de Deus, que a Maria encontrou com o Senhor, experimentou o amor de Deus, entrou pro serviço no grupo de oração, casou, teve suas dificuldades, teve a primeira filha, teve as dificuldades antes e depois teve outras dificuldades, mas Maria, em nenhum momento você deixou de servir a Deus. De forma alguma. De forma alguma. E muitas vezes, hoje... ou antes, a gente percebe que no meio da dificuldade as pessoas esquecem daquele amor. Daquela experiência que fizeram. Então, eu quero dizer para você que eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas dificuldades, a tua luta no momento. Talvez você também tenha uma luta parecida com a Maria passou, mas eu quero dizer para você, permanece firme. Permanece firme que o Senhor, Ele é bom em todo tempo. E Ele, essa frase que nós gostamos os dois, Ele sempre nos ouve, né, Maria? Sempre nos ouve. E, na verdade, eu quero dizer assim para você, que é no seu secreto que você encontra a força. Por que eu nunca deixei de participar? Por que eu nunca deixei de caminhar? Primeiro porque eu tinha essa certeza em Deus, de que Ele estava comigo. Mas por que eu tinha essa certeza? Porque era no meu secreto que eu buscava o Senhor. Era lá nas minhas orações, no meu quarto fechado, que era onde eu falava com Deus, do meu jeito. E assim, o Senhor não espera as suas palavras bonitas, o Senhor espera que você rasgue o seu coração. E era exatamente o que eu fazia, como Pedro, rasgava o coração. Deus, não ouve ele, ouve a mim. E aí eu liguei para o Marcos naquela manhã e falei para ele, abre o meu e-mail. Preciso que você veja um resultado de um exame para mim, por favor. E ele abriu, ele estava no trabalho, abriu o e-mail dele, falou, não estou entendendo, o que você quer que eu veja aqui? Falei, olha na parte superior, está escrito o quê? Ele, positivo, o que é isso? A gente sabe a diferença agora, né? Se fosse a mulher, ela já sabia, mas o homem, ele tipo, não estou entendendo, o que é isso, né? E eu disse, você vai ser pai novamente. E ele falou, você tá louca. Vai pro hospital agora. Ele falava, vai pro hospital agora, vai ver o que você faz. Por quê? Porque ele sabia de coisas que eu não sabia. E naquele momento ele me privou de algo. E o discernimento que eu tenho agora, Maria, é Deus cuidando, né? Deus cuidando. Deus não quer, porque nós sabemos que quando entra na mente, sim, pode gerar bloqueio. Você estava falando de bloqueio. Exato. Você estava falando de bloqueio. Então, Deus usou do Marcos, sim, para guardar a tua mente, o teu coração. Exato. Para que você pudesse receber a bênção. Sim, isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. Porque Deus tinha promessa na minha vida. E promessa de ser mãe, não apenas da Maria Eduarda, e não apenas daqueles que eu ofereci para ele, não é? Dos anjos que estão com ele, que eu vou conhecer ainda. Com certeza. Mas, para essas promessas se cumprir, às vezes ele nos priva de algumas coisas, não é? E aí, ele falou desse jeito comigo, e eu lembro que eu disse assim para ele, Marcos, eu vou com essa gravidez até onde Deus quiser. E aí o Pedro nasceu. Foi uma gravidez tranquila, o Pedro nasceu e ele faz e fazia tudo o que eu via. Sobe no sofá, desce do sofá, corre para um lado, para o outro, com bola dentro de casa. Desde que o Pedro nasceu, nós moramos em apartamento. E ele sempre pega uma bolinha pequena que ele tem e corre pela casa chutando bola.
No entanto que hoje o motivo de eu estar na capital é por conta dele também, porque Deus já me falou que isso é um pretexto. Mas o Pedro hoje ele é jogador do Coritiba, da base do Coritiba. Glória a Deus. E tudo começou com o meu sonho, com a minha visão, né? Com a promessa de Deus para minha vida. E aí, quando o Pedro tinha 1 aninho, eu parei de amamentar e comecei, né? A mulher sabe disso. Eu comecei com sangramento, que até amamentando eu não menstruava amamentando. E eu comecei com sangramento e achei que era natural dali, né? De estar sangrando. Mas não parava, comecei a achar estranho, passou algum tempo, parava, voltava, e aí eu liguei para o médico. E quando eu liguei para o médico, ele disse assim, vai fazer um beta. E eu falei, o quê? O beta é o teste, um novo teste de gravidez. Eu falei, o quê? Ele falou, vai fazer um beta. Naquilo eu já me desesperei, na hora. Porque eu disse, se eu estou sangrando e ele está pedindo para eu fazer um beta, é um outro aborto que eu estou tendo. Então, eu olhei para o Marcos, ele falou assim, vamos lá, vamos fazer o exame. Fui, fiz o exame e deu positivo. E era uma sexta, final do dia. E ele não ia me atender. Então, nós passamos o final de semana, que eu lembro assim que foi o final de semana mais dolorido da nossa vida. Porque nós não olhávamos um para a cara do outro. Com medo do que nós iríamos falar. Com medo de ser mais um aborto e nós temos que passar por tudo aquilo. De novo, e o medo que ele tinha, porque ele nunca até então, ele não tinha me falado de tudo. E foi aí que passou o final de semana, na segunda-feira eu fui no médico e ele disse assim, eu não vou nem tocar em você, porque você vai fazer uma ultrassom agora para ver se tem alguma coisa aí. Eu lembro perfeitamente dessas palavras. E eu fui fazer a ultrassom. E na ultrassom o médico disse assim, você tá com um bebezão aqui. E aí nasceu a Ana Lívia. Olha só. E quando eu fiz a ultrassom, as 12 semanas para a mulher são as 12 semanas mais... que você tem que ter o maior cuidado para... passou as 12 semanas, é mais tranquilo para que você possa ter essa gestação. E as 12 semanas para mim eram primordiais. E quando eu fiz a ultrassom da Ana Lívia, nesse dia, eu estava com 12 semanas e 1 dia. Já está. Um dia. Deus me privou disso. Olha. Então, não foi um aborto, a Ana Lívia nasceu para selar. E eu tenho hoje uma família grande. Numerosa. E glória a Deus, glória a Deus. E irmã, sempre servindo ao Senhor. Sempre. Eu nunca parei de servir a Deus. E tem uma palavra que te acompanhava, acompanha, que, sei lá, nesses dias... Porque são uma montanha russa, né? Alegria e também dias de... Sim. Quando nós tivemos o Pedro e a Ana Lívia, eu e o Marcos, nós estávamos passando por uma falência na empresa que nós tínhamos. Logo que o Pedro nasceu. O Pedro nasceu em janeiro, o Marcos fechou a empresa em novembro anterior. Quando o Pedro nasceu, a empresa já tinha fechado. E foi um dos piores momentos da nossa vida em questão financeira, em questão conjugal. Foi um momento muito difícil. E 1 ano e 8 meses depois, a Ana Lívia nasceu, ela também nasceu nesse tempo. Uma fase de crise. Uma fase de crise muito, muito difícil. Nós perdemos tudo que é de material. Perdemos até a dignidade. Mas o Senhor nos manteve um para o outro ali. Foi muito difícil. É um tempo que o Senhor nos moldou muito. E em um desses momentos, né, de dor, que eu estava no meu quarto, no meu secreto, orando, o Senhor me deu uma palavra, que é Jeremias 29, 11. Essa palavra, ela é preciosa. E é uma palavra que toca profundamente o meu coração, a minha alma. O Senhor disse assim para mim naquele dia: eu conheço os meus projetos sobre vocês. Oráculo de Javé, são projetos de felicidade e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém. Naquele momento eu não entendia nada, porque o Senhor estava me dando um projeto de felicidade no momento mais angustiante que eu estava vivendo. Como, Senhor? Eu estou aqui só, e de repente o Senhor não está vendo o que eu estou vivendo? E o que eu mais queria era ser mãe. E naquele sentimento de exercer a maternidade com a preciosidade que o Senhor estava me dando,
parecia que eu já não tinha mais nada para sustentar aquilo que Deus estava me Sim. dando, de perdas financeiras, de tudo isso. Então vinha o medo, vinha a angústia, vinha a vontade de sumir em alguns momentos, sabe? De não querer ver as pessoas, vinha a vergonha por você estar vivendo tudo aquilo. Ao mesmo tempo, o que eu faço com o Marcos, né, com a situação? Porque eles, aquele sentimento, eu sou o sacerdote de casa e agora, o que eu vou fazer? Passamos por um momento em que eu apenas estava trabalhando, eu que sustentei a casa financeiramente, tudo isso aconteceu. Então, naquele momento dolorido, Deus me fala isso. E eu precisei agir com fé, que esse projeto de felicidade era para mim. E que na minha vida, independente da circunstância, que no mundo, a vez de ter aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo, essa palavra é real e verdadeira. Porque a palavra de Deus, ela não passa sem que ela se cumpra na tua vida. E essa promessa, porque isso aqui é uma promessa, conheço meus projetos sobre vocês. São projetos de felicidade, não de sofrimento. Então, aquela situação que eu estava passando não era um projeto de Deus. Deus usava daquilo e usou daquilo para me dar essa felicidade. A felicidade não era ter, mas era encontrar o ser mãe, o ser esposa, o ser filha de Deus, o ser serva, ser amada, né? Ser mulher, ser essa mulher carismática, essa mulher autêntica. Então, nessa dor que eu estava vivendo, o Senhor, eu não esperei encontrar, eu não esperei pagar as dívidas, eu não esperei reconstituir o meu financeiro, eu não esperei reconstituir aquilo que eu havia perdido, carro, apartamento, eu não esperei reconstituir isso para eu acessar essa felicidade. Sim. É nesse processo que eu acessei, sabe por quê? Porque eu entendi que a felicidade é a minha essência. Amém. Tá aqui. Porque se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou a criatura de Deus. A imagem, a força de Deus está em mim, está em você. Então, essa felicidade que o Senhor nos promete aqui, não é após o sofrimento. Mas é saber que naquilo que você está vivendo, na aflição que você está vivendo, no sofrimento que você está vivendo, você pode abrir um sorriso. Você pode ser o sorriso para alguém. E Deus te mostra novas coisas também. Exato. Né? Com novos certeza. Caminhos. Né? Ali Ele te molda. Ali Ele te mostra a felicidade que Ele quer te indicar, que Ele quer te mostrar. Ó, era isso, essa daqui era a promessa para a tua vida. Com certeza. Irmã, e olha que eu vejo, né? Ouvindo a tua história, vendo, hoje eu entendo o teu trabalho. Hoje eu entendo, os irmãos que nos acompanham, a Maria, ela é treinadora de pessoas, né? Ela trabalha com desenvolvimento pessoal, e o foco, o nicho é mulheres, né? São mulheres. E olha como Deus te preparou para isso. E sabe que exatamente porque o nosso propósito tem a ver com aquilo que nós vivemos, com a nossa dor. Uhum. A minha dor se transformou num propósito de vida, porque Deus me chamou para isso. Isso tudo que por mais que eu não tenha perdido a minha fé, por mais que eu buscava o meu secreto, ali no meu secreto, Deus, eu fiquei emocionalmente exausta. Sim. Eu fiquei ferida. Então, envergonhada, todo esse sentimento. Sim. E eu precisei buscar atitudes, eu precisei buscar ajudas para que eu pudesse sair de onde eu estava. Então ali eu entendi, nesse projeto de felicidade que Deus tem para mim, eu entendi que não basta ter fé. Não é sobre fé. Então não posso dizer para você assim, tenha fé, porque não é só questão de fé. É questão de atitude. E até de porque ação. A fé é um dom, é um presente de Deus. Exato. Exato. E aí nós precisamos exercitar. A fé sem obras. Nós precisamos exercitar. Deus deu. Exato. É um dom. E agora se eu deixar ele adormecido lá... Vai ficar. ficar. Então eu compreendi isso, que não bastava eu ter fé, que eu precisava ter atitude. E ali eu tive que fazer. Para que eu pudesse sair de onde eu estava. Eu, o Marcos, sair dali. Eu precisava viver essa promessa de Deus. Então eu entendi que eu precisava ter 2 pilares na minha vida que eu precisava cuidar. Que era o meu espiritual e o meu emocional.
São 2 pilares que todo ser humano, se ele tiver um olhar de preciosidade para esses pilares, ele reconstrói a sua casa, a sua vida, a sua família, aquilo que se perdeu. Se você buscar esse auxílio no seu espiritual, no seu emocional, você sai de onde você está. E o grupo de oração está para isso. Exato. Aí perto da tua casa, com certeza tem um grupo de oração, perto do teu trabalho, o horário, sem desculpa. O grupo de oração está para isso, para ele auxiliar nessa tua ala aí espiritual, com certeza. E no grupo de oração, eu também posso te dizer que ele vai te mostrar profissionais belíssimos para trabalhar também o emocional. Exato. E, irmão, você não vai acreditar, mas eu sempre falo pro nosso diretor, vai ter que aumentar o horário desse programa. Já deu horário, diretor. Já deu horário. Como assim? Como assim? A gente traz uma mulher de Curitiba, fazemos aí todos esses esforços. Estávamos aqui nervosos os dois hoje de começar. Sim, e o programa já acabou, irmão. Já acabou. Mas, ó, eu gostaria... Dá mais uns minutinhos aí, diretor. Dá mais... Irmã, me fala sobre isso. É importante para as mulheres que estão nos acompanhando e maridos também, porque às vezes nós homens não sabemos lidar com tudo isso. Sim. E o que você teria para dizer? Qual a mensagem, o direcionamento, o caminho, o discernimento, o conselho? Porque conselho é bom e se dá. O mundo vai dizer o contrário. Uhum. O mundo tem um ditado aí que o mundo vai dizer que venderia, mas eu vou dizer para você, as melhores coisas que nós recebemos de Deus foi todas gratuitas. Sim. Exato. A vida. Exato. A vida. Então, conselho a gente dá assim. Então, com a tua experiência, com o teu servir todo esse tempo, com essa nova fase agora, com esse pouco da tua vida, gente, porque tinha muita coisa a mais. A gente pode fazer um segundo programa com você? A gente vai marcar outro pra gente dar. Qual a mensagem que você teria para dizer nesse mês de maio para as mulheres? Eu sei que você ama Maria, você tem uma experiência mariana tremenda. Dá outro podcast. Outro podcast, gente. Só para falar da Maria com Maria. Então, o que você tem para dizer para todos nós que estamos te acompanhando? Primeiro eu quero dizer assim, busque conselheiros. Eu tenho os meus. Não viva sozinha. Relacionamento é a chave mestra do universo. Então, busque pessoas onde você possa ter esses conselhos, né, que o Wesley está falando. E segundo, eu quero dizer assim, para você, mulher, esposa, não espere ele fazer. Lembra que eu disse do meu pai? Uhum. Então, não espere pelo teu esposo, faça você. Não espere ele seja você. Não espere que ele te traga algo, traga você. Faça aquilo que você deseja que ele faça com você, faça por ele. E seja a mulher sábia. E eu quero dar um outro conselho agora. A Bíblia, ela tem tudo o que eu e você precisamos. E tem um poema que Deus nos escreveu em Provérbios 31, a partir do versículo 10. E eu quero dizer para você sobre a mulher virtuosa. Esse poema foi feito para você. Ali você encontra tudo o que você precisa na sua área espiritual, emocional, profissional, conjugal. E você vai entender qual é o seu papel como mulher, como esposa. E se você... Para fechar agora, eu quero dizer assim, olha, além da intimidade com Deus, no seu secreto, busque o silêncio de Maria. Foi o silêncio de Maria que me fez ser a esposa que eu sou hoje. Porque, Wesley, eu tirei nesse tempo o sacerdócio do Marcos da minha casa. E aí eu tive que devolver. E foi no silêncio de Maria. Sabe essa história de Pedro? Uhum. Eu fui Pedro do lado negativo também. Uhum. E eu tirei o lugar do Marcos dentro da minha casa. Eu assumi muita coisa que eu não devia. E eu perdi a energia feminina. Eu perdi a minha feminilidade nesse tempo. E é um perigo, né? E é um perigo. Então, eu quero dizer para você, busque ler Provérbios 31:10 e viver cada versículo. Se você precisar de ajuda, busca ajuda para entender. Mas viva aquilo ali e devolva, através de Maria, o lugar do seu esposo na sua casa. Amém. 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 Gente, bonita, nesse tempo eu tenho sido muito privilegiado por Deus, por Deus
colocar pessoas tão abençoadas perto de mim. E a Maria foi e vai continuar sendo uma pessoa muito próxima. E ouvir a história, ver esse testemunho de Garra anima o meu coração e aquece o meu coração. Eu fico assim constrangido como Deus é bom comigo, porque te ouvir, essa pregação, esse testemunho, fala pra mim, Wesley, é isso que você está precisando, é isso que você precisa, é esse direcionamento. Então, quero te agradecer, irmã, por mais uma vez você ter topado as minhas loucuras. Quem convive comigo sabe que eu sou doido, né? Obrigado, e eu quero sim pedir que Deus te abençoe. Amém. Que os seus projetos sejam os projetos de Deus, que tudo que você sonhar seja os sonhos de Deus e que você possa ser aqui na terra aquilo que Deus quer que você seja. É o que eu desejo para você. Conta comigo, estamos juntos. Sempre. E vamos marcar um segundo, terceiro podcast. Vamos! Vai vir para Londrina, manda mensagem. Irmão, tô indo, o que você... A gente encaixa, né, Deus? É verdade. Tá certo. Verdade, a gente encaixa ali, faz a agendinha e dá tudo certo. Povo Santo, muito obrigado. Deus abençoe você. Pega esse podcast, compartilha, manda para aquela mulher especial, as mulheres especiais, e eu tenho certeza que essa conversa de hoje, como mexeu no meu coração, na minha vida aqui, vai mexer na tua também. Que Deus abençoe você e que nós possamos continuar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vida longa aos carismáticos. Deus abençoe. E até a próxima.